Confira nesta edição do seu Paracatu Rural, Veredas e seus conceitos, 5º episódio do seminário Reservação de Água em Veredas. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast, onde você pode encontrar inclusive os episódios anteriores dessa série, também no nosso site paracaturural.com, e você ainda pode colocar o nosso site como sua página inicial no seu navegador. Volto já já com as informações. Planeta Água. Seja bem-vindo ao seu Paracatu Rural e vamos falar sobre sustentabilidade. Apesar do importante significado das veredas para o cerrado, existem poucas pesquisas sobre as mesmas, de acordo com a Embrapa. Mesmo regionalmente, as veredas podem apresentar-se sob diferentes condições ambientais. No Triângulo Mineiro, por exemplo, as veredas ocorrem em grande densidade, em diferentes superfícies geomórficas. Nesta região, cada uma dessas superfícies representa um ambiente peculiar, implicando em atributos diferenciais de seus recursos naturais, padrões de uso e resistência à perturbação. O Sebrae Minas, em parceria com a Irriganor e demais parceiros, realizou o seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos. E uma das palestrantes foi a professora Ruth Elias de Paula Laranja, do Departamento de Geografia da UNB, que falou sobre o tema, conhecendo o subsistema veredas e seus impactos. Ela disse que a discussão voltada para um tipo específico de vegetação, como é o caso da vereda, é muito importante, e ela explicou o conceito da vereda. Participar desse evento que ele é muito importante, né? De todos os pontos de vista, ambiental, jurídico, ele é muito importante, né? É a primeira vez que eu participo de um ambiente, de um evento específico, né? De um tipo de vegetação, né? E parabenizo vocês pela iniciativa, tá? Agora eu vou compartilhar a minha apresentação. Primeiro eu vou começar com o histórico, né? Do nome, né? Do conceito do que vem ser vereda, uma vereda. Bom, as primeiras impressões sobre uma vereda, sobre o ambiente de vereda, essas primeiras percepções, elas eram de caráter foram de caráter descritivos, e começou no século XVII, né? Nas expedições de Spix e Martius, né? Viagens pelo Brasil. Logo em seguida, lá mais à frente, com Guimarães Rosa, na sua contribuição no Grande Sertão Veredas, ele conceituou, definiu vereda como um oásis, em meio à vastidão das áreas secas recobertas pela vegetação do cerrado. Então, hoje, né, a vereda, o conceito de vereda, ela tem vários conceitos, né? Tem várias definições, mas cada definição, ela abrange um caráter mais de cada tema, de cada área. Então, por exemplo, na primeira definição, a gente vai trabalhar com o conceito de vereda com caráter mais fitofisionômico, ligado à fitofisionomia, à vegetação. Então, nesse conceito, a gente vai ter que as veredas são comunidades vegetais hidrófilas, circundadas geralmente por um campo úmido. Então, desde já, o ambiente de vereda, ele é caracterizado por água, pela presença maciça de água, e por determinados tipos de vegetação e flora. Então, a gente vai ter aqui que as veredas são comunidades vegetais hidrófilas, circundadas geralmente por campo úmido ou por cerrado, no sentido lago, onde a drenagem ela é maior. Muitas vezes, né, essa vegetação está associada ao quê? À presença de uma única espécie de palmeira, que é o buriti, que emerge em meio a uma vegetação de espécies herbáceas, arbustivas, formando bosques sempre verdes. Então, esse é o primeiro conceito, é a primeira definição, né, de caráter fitofisionômico para a vereda. Logo em seguida, a gente tem, entrando no enfoque da vereda no ambiente de áreas úmidas, né, a gente vai ter que o ambiente ele faz parte de vereda, ele faz parte, né, dessas áreas relativamente estáveis, que são áreas úmidas, quanto à presença de umidade, cuja inundação pode ser provocada pelo excesso de água da chuva ou pela oscilação do lençol freático. Então, o que caracteriza um
o ambiente de vereda é justamente essa oscilação do lençol freático. O que a gente vai ter? A gente vai ter, na seca, o lençol freático ele diminui, ele abaixa, e na estação chuvosa ele aflora, tá? Então, esse lençol freático aflorando, parte da vegetação ao redor e próxima desse ambiente de vereda, justamente no ambiente onde tem a presença de buritis, a gente vai ter um encharcamento do solo. O solo fica encharcado de água durante o período da estação chuvosa. Na época da estação seca, durante a estação seca, esse lençol freático ele vai diminuindo, ele reduz, ele abaixa, tá? Outro também conceito o verbete, uma palavra, né, verbete singular, simples, é um caminho estreito, né, que tem direção. Então, o termo vereda significa caminho estreito por onde correm as águas, tá? Essa terminologia, ela foi muito bem apropriada, né, para configurar a paisagem das veredas dos chapadões do Brasil Central, onde correm os cursos d'água formadores dos ambientes de vereda, né? Mas a gente também tem, além desse caráter fitofisionômico, esse caráter ligado, né, ao ambiente de vereda, ligado às áreas úmidas, a gente vai ter também um conceito ligado à área da geomorfologia, tá? Que as veredas, segundo o IBGE, são ambientes que resultam dos processos epidérmicos e exudação do nível freático, ou seja, o aparecimento, o afloramento do lençol freático a nível do solo, cujas águas geralmente convergem para um talveg de drenagem concentrada. Esse é um termo mais específico, né, de conceito de vereda, ligado à área da geomorfologia. Continuamos esse assunto depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? As veredas são comumente encontradas nos estados de Minas Gerais, Bahia e na região centro-oeste. Elas são caracterizadas por uma topografia amena e úmida, mantendo parte da umidade em estratos de solo superficial e garantindo a umidade mesmo em períodos de seca, tornando-se um refúgio da fauna e da flora, assim como local de abastecimento hídrico para os animais. Recebe este nome por ser caminho para a fauna. A professora Ruth Elias explica um pouco mais sobre esses conceitos de vereda em cerrados. Então, aqui eu coloquei algumas principais definições para o ambiente de vereda, resumindo, né, o que eu já falei antes, que é um subsistema fitofisionômico do bioma cerrado. É um ambiente que ocorre em áreas deprimidas, geralmente em relevo de chapada e formado por um fluxo lento de água, ou seja, a água vai drenando, né, ao longo do tempo. As veredas são vários rasos, com vertentes convexas e arenosas. Esse aqui já é um conceito ligado à geomorfologia. E de caimento pouco profundo, pronunciado, e fundo plano, preenchido por solos hidromórficos. As veredas também resultam, né, de processos de exudação do nível do lençol freático, que estão associadas às áreas deprimidas do terreno. Aí a gente dá um destaque para a presença da Mauritia vinífera, né, que é o símbolo, né, do ambiente de vereda. E, por ser um ambiente do bioma cerrado, as áreas de vereda, elas aparecem nos topos dos planaltos como vales de pouca profundidade, alongados e simétricos, em geral, próximo a cabeceiras de drenagem, tá? E as veredas também desempenham o papel de represas naturais, onde ocorre a exudação do lençol freático, mais uma vez, e a conexão com a rede hidrográfica. Ou seja, a gente vai ter uma área, a vereda é uma área de represa natural, e ela vai fornecendo, né, é uma reserva, é uma área de reserva e armazenamento de água.
E essa água ela vai alimentando outras drenagens, né, canais de drenagem que estão próximas à região. Bom, quanto à característica, né, florística, né, então a gente vai trabalhar com a composição florística, que o ambiente de vereda é caracterizado principalmente pela presença da palmeira arbórea, que a gente conhece como o nome científico Mauritia vinifera ou Mauritia flexuosa, tá? E ela se destaca, né, naquele ambiente em pequenos agrupamentos. Às vezes a gente encontra um indivíduo de uma palmeira, daqui a 4, 5 meses a gente encontra outro ambiente, outra espécie, né, dessa palmeira. E às vezes a gente encontra, né, em conjuntos, né, esse agrupamento de palmeiras mais aglomerado, mais próximos umas das outras. O ambiente de vereda é uma área de grande endemismo de espécies, tanto da flora como da fauna. Ela abriga, né, ele é um subsistema que abriga, né, espécies tanto da fauna e como da flora. E tem vários nichos, né, ecológicos e vários hábitats. E dentro da composição florística, a gente vai ter o quê? A dominância de estrato herbáceo, né, caracterizada principalmente pela presença das famílias da Poácea. Aí a gente tem os gêneros, né, Andropógon, Aristila, Pásparo, Trachipógon, Ciperácea e outros gêneros, tá, que são bem representativos, né, no ambiente de vereda. Já no estrato arbustivo e subarbustivo, a gente tem algumas famílias da Emarançomatácea, como a Leandra, a Trembleia e a Lavoisiera e a família da Rubiácea, tá? Eu queria destacar que atualmente o ambiente de vereda, né, ele está sendo invadido por espécies exóticas, tá? Isso por causa da frequente ação antrópica indiscriminada no ambiente de vereda. Então, a gente vê que a área, né, principal, a área da vereda, que ela está encharcada, que fica encharcada, né, a maior parte do ano, essa área, ela está secando, tá? Ela está secando por causa do avanço indiscriminado, né, e da retirada indiscriminada dessa vegetação nativa nesse ambiente de vereda. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a eliminação por completo, a eliminação e a substituição da vegetação, da flora nativa, por espécies exóticas, tá? No ambiente de vereda, infelizmente. Isso a gente já vem constatando em muitos trabalhos de pesquisa, né? E a gente já consegue ver isso claramente. Né, que os ambientes de vereda eles estão sendo substituídos à vegetação nativa e essas espécies exóticas elas avançam com uma forma, né, com um poder muito grande de dominar aquele ambiente. As veredas se constituem em importante subsistema do cerrado, possuindo, além do significado ecológico, um papel socioeconômico e estético-paisagístico que lhe confere importância regional, principalmente quanto ao aspecto de constituírem refúgios faunoflorísticos e por serem ambientes de nascedouros das fontes hídricas do Planalto Central brasileiro, abastecendo as 3 principais bacias hidrográficas do Brasil. A professora Ruth Elias, do Departamento de Geografia da UNB, explicou ainda sobre as diferentes zonas que constituem as veredas. No estrato arbustivo, novamente, a gente tem a representação, né, dessas espécies e a gente tem uma caracterização, né, do ambiente de vereda, uma caracterização edáfica, geomorfológica, que é dividida em 4 subunidades, né, que vai desde a borda, a zona mais seca, né, até a zona úmida, onde fica realmente, de fato, os buritis, né? Que os buritis eles ficam ali naquele ambiente mais encharcado, mais úmido. Então, dentro dessa classificação de zonas morfológicas, né, na vereda, a gente vai ter a zona do envoltório, a zona seca, a zona encharcada e a zona do canal. Então, eu vou mostrar aqui, ó, cada zona 1, 2, 3, tá? E 4. Então, essa zona 1 é aquela zona mais seca, é aquela zona de bordo, né? De periferia,
que faz limite com outros tipos de vegetação ao redor da vereda. Em geral, a gente encontra aqui, fazendo limite, contato, né, com a vegetação de vereda, o campo úmido, ou campo úmido graminoso, a gente encontra também campo de murundus, né, fazendo contato aqui com a região, aqui, contato com essa primeira zona de envoltório. Aqui na zona 2, a gente vai ter essa zona seca aqui, que a gente já pega a presença de algumas mais da vegetação, a flora mais da camada rasteira, né? Como a ciperácea, estiridácea. Aqui não, a gente encontra mais uma flora mais de caráter arbustivo, né? E arbóreo. Na zona encharcada, que é a zona 3, a gente já começa a perceber a presença de alguns indivíduos de buritis, tá? E na zona do canal, que é essa zona aqui, ó, tá? A4, tá? A gente vai ter o quê? Uma presença maciça, né, do buriti, dessa palmeira, tá? Então, aqui no campo 2, a gente já vai ter um pouco de umidade, que é o campo hidrófilo, tá? A gente vai ter o campo hidrófilo também no campo 3, e a vegetação arbórea de buritis, que ela tá assim, a presença dela aqui é maciça, tá? Só voltando na caracterização, né, nessa zona de envoltório, que ela corresponde à borda da superfície tabular que ficam em torno das veredas. Então, nesse caso, a gente vai ter uma presença, né, de espécies típicas do cerrado, mais de árvores e arbustos e subarbustos. O solo é areno quartzoso, tá? E limites da ruptura de declive. É uma diferença de nível, né, que marca o início das vertentes. Na zona seca, a gente já vê a presença maciça das gramíneas. O solo já é um solo já hidromórfico, mas de textura mais fina, o que indica a sazonalidade do lençol freático, a oscilação, né, do lençol freático. E a gente vai ter também, em seguida, a zona encharcada, que já fica no fundo do plano da vereda, tá? Ele já é um solo um solo hidromórfico, um gleissolo, né, com a camada de turfa de aproximadamente 20 centímetros. E, finalmente, na zona do canal, a gente vai ter o canal mesmo, que passa por dentro desse ambiente de vereda, e onde o escoamento superficial da água corre, né, sobre o solo turfoso. Então, seguindo a classificação agora geomorfológica, né, saindo dessa zona geomorfológica, né, dessas 4 zonas dentro do ambiente de vereda, a gente agora tem uma classificação geomorfológica desse ambiente, né? Essa classificação ela foi inicialmente estudada por Boaventura e por Ferreira. Então, eles delimitaram 8 classificações geomorfológicas para o ambiente de vereda, tá? Então, a primeira classificação é a vereda de superfície tabular, que é a mais comum que a gente tem, tá? Que é essa aqui que eu mostrei para vocês, explicando os 4 tipos de zona, tá? Que é essa aqui, que é a superfície tabular, tá? E eu não vou me deter, né, explicando assim, uma por uma, porque é muito técnico, né? E a gente também tem pouco tempo para apresentar. É só para vocês conhecerem, tá? A segunda, que é a vereda de encosta, tá? Que é essa aqui. Essa é a vereda de sopé. E essa aqui é a vereda de patamar, tá? Isso aqui vai depender das condições geológicas, litológicas, geomorfológicas, hidrológicas, né? De cada região, tá? Onde o ambiente de vereda, ele aparece, tá? A quinta classificação é a vereda de terraço, tá? Que aqui a gente tem justamente, ó, a zona de borda, né? Zona seca, que é a borda chapada. A gente vai ter a vegetação de cerrado, né, fazendo contato, né, com o ambiente de vereda. Aqui a gente vai ter a vereda de terraço e a vereda encaixada, que ela fica aqui no fundo do vale. E aqui passa um canal fluvial, um córrego afluente de algum rio, tá? E aqui em cima é a zona de recarga dos lençóis subterrâneos. O outro tipo de classificação geomorfológica da vereda é esse aqui, a vereda de cordão linear.
Então, a mesma coisa, a gente tem o cerrado mais em cima, numa parte mais superior, a vereda de encosta, ela fica aqui, tá vendo? Nessa encosta aqui, nessa vertente. Depois a gente tem a vegetação, que faz contato, né? Que é a vegetação de transição, que fica em contato aqui, já com a parte da vereda mesmo, ó, tá? Aqui é a mata-galeria, tá? E aqui já é um veredo de cordão linear. Nesse tipo aqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai ver um processo de sucessão ecológica, ou seja, a vereda, ela faz parte de um processo de sucessão permanente, ou seja, é um tipo de vegetação, uma fitofisionomia que ela vai mudando gradativamente, ela não está estática, ela é o quê? É um sistema aberto. O que a gente vai ter? Com o avanço do canal fluvial aqui, o canal, né, de drenagem, ele vai aumentando, né? O que vai acontecer? Vai permitir que espécies de porte arbóreo, elas comecem a colonizar, por exemplo, espécies de mata-galeria, espécies que precisam de uma umidade, espécies que precisam de uma maior presença de água. Então, geralmente são árvores de mata-galeria. Então, essas espécies daqui de mata vão avançando para cá, porque o canal fluvial vai aumentando, né? Agora, aí a gente chama de mata, né, mesofítica paludosa, que é aquela mata de transição que fica entre a vereda, o ambiente de vereda, e o ambiente de uma mata-galeria que não é uma mata-galeria ainda. Tá? Então, em alguns lugares, a gente já observa esse tipo de mudança, esse tipo de transformação, esse tipo de sucessão ecológica, gradativamente, né? Para a gente ter certeza, a gente tem que fazer o trabalho, tem que ir para o campo, tem que coletar a amostra, né, de vegetação, né, da flora, para a gente ver esse momento de transição, tá? Isso é bom? Pode ser que seja, pode ser que não, dependendo. O Buriti, né, a área de Buriti, ela ficando intacta, né, deixa avançar. É um processo natural, tá? Sem interferência antrópica. Na sétima classificação geomorfológica, né, das veredas, a gente vai ter as veredas de enclave, que são veredas que se desenvolvem na forma de enclave, ou seja, elas ficam encravadas no fundo de um vale, tá? E ocorrem entre suas elevações no terreno em áreas movimentadas, ou seja, ela fica no fundo de um vale, originadas pelo afloramento e extravasamento do lençol freático, tá? Então, aqui a gente observa elas no fundo mesmo, tá? E a água ali, ela jorra, sabe, em abundância. Agora, aqui a gente tem a última classificação geomorfológica para o ambiente de vereda, que são as veredas de vales assimétricos, que são veredas que se desenvolvem em vales assimétricos, ou seja, não tem um nível certo, tá? E resultam, né, de um afloramento do lençol freático em áreas de contato litológico, né? De natureza, de rochas diferentes, responsável pela assimetria das vertentes, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, aí quando eu falo em litologia, a gente tem uma camada, né, de metasedimento, tá? Aqui, e a gente vai ter uma camada de concreção. E fique atento ao próximo episódio dessa série sobre reservação de água em veredas, aspectos técnicos e jurídicos, aqui no Seu Paracatu Rural. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado também aos parceiros do Paracatu Rural, Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, minha querida esposa Paula. Beijão, Paula. Abraços também para os nossos ouvintes pelo rádio. Tenente Norberto, da Polícia Militar de Meio Ambiente, em Minas Gerais. Maicon Aguiar. Priscila, do Entre Ribeiros, também do Entre Ribeiros, a Norma Vaz. Obrigado a vocês. Aos nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos, muito obrigado a todos. No Instagram, @Paracatu Rural. Gesiele Munaro, Patrick Valesse,
tem também o Ricardo Caldeira, o Marcos Alves, lá do Sebrae, também a Fazenda Biboca, um abraço para todos aí na Fazenda Biboca, o vereador Pedro Adjuto também acompanha o nosso trabalho no @Paracatu Rural no Instagram, tem também @Paracatu Rural no Facebook. Matheus Botelho, obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência. Wanda Maria também, obrigado. Alisson Andrade, o José de Freitas Carmo. E no YouTube do Paracatu Rural tem o Clóvis Daniel Jacobi e Dalzita Ferreira, lá em Rio Negrinho, Santa Catarina. Tem também o Clóvis Firmino da Silva, em Pompéu, Minas Gerais. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. É só você pesquisar no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós também temos o site paracaturural.com. No nosso site você vai verificar as notícias, as informações técnicas, pode conferir variação do dólar em tempo real. Se quiser, você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações e também pode colocar o nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito. Toda vez que acessar a internet, já vai verificar o que tem de novidade ali no nosso site, dá uma olhadinha, ver quanto é que está o dólar em tempo real. Nós apresentamos o Paracatu Rural de segunda a sábado às 7h45 da manhã, ao vivo pelo rádio. É a Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. No rádio, se estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais, você confere na frequência 96,5 MHz. Se não, pode ouvir por um aplicativo de rádio como, por exemplo, Rádiosnet. E também estamos na antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.